Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, lembra que a gente falou sobre ele no começo dessa edição? Eu disse que a gente traria mais apurações sobre isso, chegou a hora. Alckmin não vê com empolgação a ideia de se candidatar por São Paulo, se ficar de fora da disputa à presidência neste ano, se não compuser a chapa do candidato à reeleição, presidente Lula. Inclusive, essa apuração é destaque aqui da nossa analista de política, Basília Rodrigues, está na coluna dela no nosso site, o sbtnews.com.br. É só você acessar que você vai encontrar os detalhes dessa apuração. De acordo com interlocutores que foram ouvidos pela Basília, Alckmin não pretende assumir candidatura ao governo ou também ao Senado pelo estado de São Paulo, ainda que integrantes do governo defendam esse cenário. Na avaliação de aliados de Alckmin, ele toparia repetir a dobradinha com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a definição do PT de que Lula vai disputar a eleição novamente. Nenhum nome de vice de Lula foi confirmado até agora. De olho na campanha, governistas demonstram preocupação com o palanque aqui em São Paulo, onde o governador Tarcísio de Freitas é oposição ao presidente Lula, é oposição ao governo federal. Acesse lá, sbtnews.com.br, que tem todos os detalhes dessa apuração Olívia, da Basília. Ainda na matéria tem uma declaração interessante do prefeito do Recife, João Campos, né? Ele é do PSB também, o mesmo partido do Alckmin, e ele declarou o seguinte, ele falou assim, que time que está ganhando não se mexe, Lívia. Mesmo porque, para além do sentido que isso tem, ele está falando do partido dele deixar de fazer parte da chapa nas eleições de 2026 à presidência da República. Ninguém quer perder o posto, né? Exatamente. Talvez o interesse dele nem seja o fato de não mexer em time que está ganhando, mas é o partido ficar de fora da chapa à presidência da República. Vamos então ouvir os nossos analistas? Vamos começar então com você, Eduardo Gayer. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso mais no iniciozinho dessa edição, porque ninguém quer, né, o PSB não quer perder esse posto, né, de vice-presidente da República por Geraldo Alckmin. A gente está falando de um posto que é ocupado, de um posto que pode vir a ser ocupado com as eleições agora de 2026, batendo a porta com a renovação dessa chapa presidencial. Quem seria nesse posto, né, Gayer? A grande questão é, será que essa defesa do PSB de permanecer na chapa, essa resistência de Alckmin de se candidatar ao Senado, de se candidatar ao governo de São Paulo, a gente está falando de várias forças que vão caminhando em sentidos contrários. O PT já quer Geraldo Alckmin disputando as eleições aqui em São Paulo porque Lula precisa de um palanque num dos principais colégios eleitorais do país. Agora, resta saber, Gayer, quem vai vencer essa disputa. E caso o Alckmin não vença junto com o PSB, quem seria um potencial candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula? É claro que essa declaração de aliados do vice-presidente é esperada no sentido de que o PSB precisa fazer um risco no chão, fazer uma barreira de contenção para tentar segurar esse cargo que é tão relevante, ter a vice-presidência. Importante dizer que o PSB de bola já foi continuamente desgastado junto ao governo federal, vamos dizer assim, perdendo espaços de relevância. No começo do governo do presidente Lula, o PSB, que é o partido do vice-presidente, partido que esteve ali desde a primeira hora com a candidatura de Lula, tinha 3 ministérios: Flávio Dino, que à época era ministro da Justiça e Segurança Pública, o próprio Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente é ministro do Comércio e Indústria, e também o Ministério de Portos e Aeroportos, com o Márcio França. Bom, o Ministério da Justiça eles perderam, porque o Flávio Dino foi para o Supremo e a vaga ficou primeiro com o ministro Ricardo Lewandowski, que é ligado ao Partido dos Trabalhadores, muito embora não seja afiliado, e também agora, com a saída de Ricardo Lewandowski, ficou com o Wellington Dias, Wellington Lima e Silva, que é um quadro também histórico do PT, não é filiado, mas trabalhou na gestão Dilma, é uma pessoa ligada ao senador Jacques Wagner, tem amizade com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, então, assim, ficou para o PT, né? O Ministério de Portos e Aeroportos, que era do PSB,
foi para o Republicanos, com o Silvio Costa Filho. E Márcio França foi realocado ali numa costela do Ministério do Desenvolvimento, que foi criada, o Ministério do Empreendedorismo, que está hoje com o Márcio França, mas assim, foi uma costela que saiu do Ministério do Desenvolvimento, que já era do PSB. Então, na prática, o PSB perdeu muito espaço com o avanço do governo do presidente Lula e não quer perder agora a vice-presidência e nem ficar com essa imagem de que Alckmin ganhou um prêmio de consolação ao ser escalado para disputar o governo do Estado e disputar para perder. Então, é um cálculo que não faz o menor sentido para o vice-presidente, é por isso que ele faz esse risco no chão de dizer ou eu vou para vice ou eu não vou ser candidato a nada. Não contem comigo só para fazer palanque forte para o presidente Lula e para ser candidato para o sacrifício. Até porque o PSB, como eu disse, já perdeu muito espaço e Geraldo Alckmin foi, assim, uma peça decisiva para o discurso de frente ampla que embalou a candidatura do presidente Lula em 2022. Vocês me perguntaram quem poderia ser o vice de Lula num desenho com o MDB na chapa à reeleição. 2 nomes são cotados, o do ministro do Transportes, Renan Filho, que hoje é pré-candidato ao governo de Alagoas, e o governador do Pará, Helder Barbalho, que é pré-candidato ao Senado, mas os dois teriam de ter apoio da maioria do partido. E o MDB é um partido muito dividido, é bolsonarista em São Paulo, que é o principal colégio eleitoral do país, é bolsonarista no Rio Grande do Sul, é bolsonarista em Santa Catarina, então vai ser difícil, de fato, o MDB aprovar isso internamente, de ser ali o representante da vice na chapa do presidente Lula. A tendência, como eu já disse até no começo do jornal, é a repetição da dobradinha. Mas em política, como diria até o Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais lá nos anos 60, política é igual nuvem. Se olha agora está de um jeito, olha depois está de outro. A preço de hoje fica tudo do jeito que está, viu, Lívia? Ô, Gayer, queria te perguntar, em relação às nuvens, né, da eleição para o estado de São Paulo, para o governo de São Paulo, são as mesmas cartas que continuam na disputa ainda? Simone Tebet, Haddad, Márcio França, tem alguma novidade em relação a isso? Pois é interessante destacar, Lúcio, que nas conversas recentes, nas falas públicas recentes que o presidente Lula tem feito sobre as eleições em São Paulo, ele não citou em nenhum momento Márcio França, que é ministro do empreendedorismo, já foi governador de São Paulo e é o único desse time que faz questão de disputar a eleição em São Paulo. Ele é o que mais quer ser candidato a governador, topa ir para o sacrifício, topa ir para perder para Tarcísio, mas justamente ele é o que não é citado pelo presidente. Então, qual que é o palanque dos sonhos do presidente Lula? Ter o Fernando Haddad candidato ao governo, porque Haddad em 2022 fez o maior palanque da história da esquerda no Estado, quando perdeu para Tarcísio de Freitas, e ali no Senado ter uma dobradinha, Simone Tebet e Marina Silva, que está em vias de se filiar ao PT, retornar à sigla pela qual foi senadora lá atrás, nos anos 90, nos anos 2000. Essa é a tendência neste momento. Ali, Márcio França poderia, por exemplo, ser vice de Haddad, mas que está resistindo bravamente a essa ofensiva do PT de ser mais uma vez candidato para perder, mais uma vez ser lançado para o sacrifício. Fontes do PT apostam que Haddad vai acabar cedendo, porque ele não quer assumir até o ônus de, eventualmente, não ser candidato, aí o presidente Lula, eventualmente, perde a reeleição e ele fica com essa, entre aspas, culpa dentro do partido, ficar ali sendo criticado porque o presidente Lula poderia perder por conta da sua resistência de ser candidato ao governo de São Paulo. Então, a preço de hoje, os 3 principais nomes que podem ser escalados em diferentes posições são Marina Silva, muito provavelmente para o Senado, Simone Tebet, que pode ser Senado ou governo, e Fernando Haddad, Senado ou governo. Vai ser difícil para Haddad escapar dessa encurralada que o presidente Lula e o PT pretendem dar nele agora nos próximos dias, Lúcio. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. De qualquer jeito, a situação não está fácil para Haddad, não. Você foi muito bem, Gayer. O Márcio França é o único que quer, né? E parece ser o menos, com menor interesse por parte do presidente Lula. É sempre isso. Assim. Obrigado, é a lógica Gayer. da vida. Obrigada, Gayer. Até amanhã, viu?